na área da saúde. Mais uma vez, sejam muito bem-vindos aqui. Se você chegou nessa aula, é porque você é um vencedor. Vamos lá. Atuação e oportunidades nas áreas offshore, portuária, retroportuária e aeroportuária. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui um pouquinho nessa aula. Eu vou dar uma pincelada nas áreas de maior importância, nas operações de maior importância, para que vocês se familiarizem com esse novo universo. Contexto geral de portos e aeroportos. São zonas de entrada e saída de pessoas, mercadorias, embarcações e aviões, o que os torna pontos estratégicos de vigilância sanitária e ambiental. Então, aqui, o papel de vocês já começa aqui vendo, opa, peraí, vigilância sanitária, meio ambiente, pois é onde vem a questão das novas oportunidades, de maior empregabilidade. Por quê? Vocês, como técnico de enfermagem e como enfermeiros, vocês também atuam nesses setores. E, digo mais, é fundamental a participação de vocês nesses setores. Vamos lá. Universo gigante. Milhares de mercadorias de todos os tipos circulam pelos portos e aeroportos. Vocês viram aqui que todos os tipos eu fiz questão de grifar em vermelho. Por quê? Porque são de todos os tipos mesmo. São milhares de mercadorias que circulam pelos portos e pelos aeroportos do mundo inteiro. Então, aqui você já vem com aquela visão gigante do universo que vocês estão entrando. Não tem como eu pontuar um, dois, três, quatro, cinco tipos de mercadorias, de cargas que circulam por esses portos e aeroportos. Nós estamos falando realmente de um universo gigante, onde a qualificação faz total diferença. E nossa qualificação nessas áreas, elas são fundamentais para que a operação não pare. Em muitos momentos, são 24 horas de operação acontecendo em portos e aeroportos. Próximo. A entrada e saída de mercadorias e pessoas são rigorosamente controladas. Medidas de segurança e fiscalização. Sim, através de medidas de segurança e fiscalização, existe esse controle rígido de entrada e saída de mercadorias, cargas e entrada e saída de pessoas, sejam elas tripulantes de embarcação, tripulante de aeronave, como também o pessoal do turismo. Então, existe todo esse controle dentro dessas áreas para que tudo isso aconteça com a maior segurança possível, com base e em cima de muita fiscalização. Ó, alguns exemplos aqui de algumas cargas. Vamos falar carga, mercadoria, mas tecnicamente falando, vamos começar a falar sobre carga. Cargas perigosas. Substâncias que apresentam riscos à saúde, segurança ou ao meio ambiente. Exemplos de alguns. Gases comprimidos, propano, oxigênio, exigem cilindros certificados. Explosivos, fogos de artifício, munições, requerem segregação e licenças especiais. Materiais radioativos, controlados com transporte sob vigilância constante. Então, aqui, a gente já iniciou com um dos primeiros exemplos de forma muito significativa. O nome já diz, são cargas perigosas. Então, toda essa operação
ela é feita com muita cautela, com muita prevenção, para que os acidentes não aconteçam. E se caso acontecer qualquer acidente, nós precisamos estar preparados para contê-los, tá bom? Vamos lá. Segunda parte. Cargas perecíveis alimentares requerem transporte refrigerado e inspeção sanitária. Carnes e pescado existem temperatura constante, exigem temperatura constante. Frutas frescas, manga, banana, uva, demanda ventilação e refrigeração adequada. Laticínios, transporte em contêineres isotérmicos e controle microbiológicos. Olha aí, mais uma questão que envolve toda uma equipe, não só a segurança do trabalho, quanto o enfermeiro, quanto o técnico de enfermagem, o pessoal da biomedicina, e por aí vai. Então, toda a equipe de saúde e segurança do trabalho trabalham juntas para que isso tudo aqui tenha um controle muito grande. Cargas de grãos transportadas a granel exigem cuidados com umidade, ventilação e controle de pragas. Soja destinada à exportação para a indústria alimentícia e produção de ração. Milho, usada na alimentação humana e animal. Trigo, matéria-prima para farinhas e produtos panificáveis. Então, pessoal, está aqui, ó, só 3 exemplos, somente 3 exemplos, mas que já traz uma abrangência na nossa imaginação do quanto isso é grandioso e de, de uma forma muito delicada. A gente precisa tratar todos esses momentos aqui com muita seriedade e muita segurança. As mesmas medidas de controle se aplicam aos passageiros e à tripulação. O controle sanitário de passageiros e tripulação é realizado pela Anvisa e visa prevenir a entrada e disseminação de doenças. Envolve inspeções médicas, verificação de vacinas e triagem de sintomas antes do embarque e durante a viagem. A bordo, há monitoramento contínuo das condições de saúde e higiene. Então, é isso, seja a bordo, seja nas instalações portuárias, seja nas instalações das plataformas, nos navios, esse controle ele é feito de forma muito rigorosa. Por todos nós que trabalhamos na área da saúde. O diferencial das áreas portuárias e offshore, contratos milionários. Por que eu faço questão de trazer esse destaque? Eu falei lá no vídeo de apresentação, na página, que os salários são melhores e as oportunidades também. Por uma questão muito fácil de entender. Nesse mercado, as empresas elas têm contratos com valores muito diferenciados dos contratos das empresas aqui fora. E também um diferencial muito grande. Muitas empresas trabalham juntas ao mesmo tempo. Haja visto essa foto que vocês podem reparar desse navio cargueiro, pode ter a possibilidade até de cada um desses contêineres ser de uma empresa diferente. Então, a fiscalização, ela é mútua. Todo mundo fiscaliza todo mundo. E se um acidente acontecer, todos ficam sabendo e paralisa tudo. Ou seja, se acontecer um acidente, por um acaso, com um container amarelo, a empresa do container vermelho vai ficar sabendo e vai haver atraso na entrega da sua mercadoria. Então, a importância da segurança do trabalho, ela é muito fundamental nesse processo para evitar atrasos. E quando a gente fala de contratos milionários, sim, o navio ele sai do Rio de Janeiro, ele sai de São Paulo, ele sai de Pernambuco, ele sai da Bahia e ele atravessa os oceanos, ele vai para a China.
A gente pode estar levando uma mercadoria do Brasil para qualquer outro lugar do mundo. Isso gera, ó, muito dinheiro. Então, é muito dinheiro envolvido. Sim, se tem muito dinheiro envolvido nos contratos das empresas, isso reflete nos funcionários dessas empresas, que somos nós que precisamos ser profissionais altamente qualificados. Então, se você é altamente qualificada, obviamente você será também melhor remunerada. Entenderam? A importância da segurança do trabalho. A segurança garante que as atividades continuem sem interrupções, evitando acidentes que poderiam travar operações. Dessa forma, a continuidade do trabalho e da produção se mantém segura e eficiente. Sim, é exatamente dessa forma que eu já expliquei. Toda segurança ela é implantada para que não pare a produção, como está falando aqui, para não travar a produção, para não travar o andamento de todo o processo de logística, que é fundamental para que a carga saia de um ponto A e chegue no seu ponto B dentro do horário programado. Sim, todo o horário ele é programado, por quê? Porque existem custos muito altos nesse processo da entrada, da saída de carga e da chegada e da saída dela em outros portos, seja do Brasil para a China, do Brasil para os Estados Unidos, do Brasil para a Argentina, até mesmo do Rio de Janeiro para São Paulo. Tá bom? O mergulho dos profissionais da saúde no universo portuário. Qual é o papel do enfermeiro e técnico de enfermagem nos postos do Brasil? Nos portos brasileiros, exerce um papel técnico-científico e de vigilância sanitária, atuando diretamente na proteção da saúde, no controle de riscos biológicos e na prevenção de contaminações ambientais e epidemiológicas. Sim, tem aqui o papel de vocês na prevenção da saúde, e no controle caso aconteça algum acidente. Mas o diferencial do papel de vocês na área hospitalar e clínica é onde vocês se enquadram aqui dentro dessas questões da vigilância sanitária, da proteção da saúde, com base em prevenção, no controle dos riscos biológicos e na prevenção de contaminações ambientais. Falando de meio ambiente, então, a gente eleva a importância de vocês a um grau máximo. Sim, a gente vai ver mais para frente essa questão da participação de vocês no meio ambiente. Atuação na prevenção e avaliação de riscos. Participa da identificação, classificação e avaliação dos riscos biológicos, químicos e físicos envolvidos nas operações. Ações prevencionistas, treinamentos, campanhas de prevenção, atualizações normativas. O que isso tudo aqui quer dizer? Eu também disse lá no vídeo da página de vendas que a participação de vocês era fundamental para que as equipes de segurança do trabalho pudessem trabalhar. Vocês lembram disso? Então, quando se fala em identificação, classificação e avaliação dos riscos biológicos, químicos, físicos, nós estamos falando diretamente com vocês. Quem são as melhores pessoas para fazer esse tipo de serviço e passar essas informações para nós, técnicos em segurança do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho? São vocês. E, além disso, as ações prevencionistas, treinamentos periódicos, campanhas de prevenção periódicas e atualizações normativas. Precisamos estarmos sempre de olho nas atualizações normativas. O que são isso?
São normas regulamentadoras, são leis ambientais, são leis da área da saúde, que se houver qualquer tipo de atualização, nós precisamos estarmos prontos para elas e preparados para essas atualizações, sempre de olho nisso. A importância na movimentação de cargas perigosas. A área de cargas perigosas, ela é uma área delicada, onde todas as equipes que trabalham com prevenção à saúde, prevenção de acidentes, precisam estar altamente treinadas para isso. Vamos lá. Cargas perigosas são produtos inflamáveis, tóxicos, corrosivos, radioativos e biológicos que exigem manipulação técnica, controle rigoroso e monitoramento constante. Monitoramento constante é o ponto-chave aqui para essa história. Monitoramento, treinamento, inspeção, fiscalização, para que tudo aconteça da melhor maneira possível. Nesse contexto, o biomédico exerce um papel estratégico e indispensável. Sim, a gente está falando da área da saúde. Então, vem técnico de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, técnico de enfermagem, engenheiro, eu já falei, engenheiro, e biomédicos especializados na área de segurança do trabalho, na área de segurança ambiental. Então, é a área da saúde envolvida em todos os procedimentos quando se trata de cargas perigosas. Nesse contexto, o biomédico exerce um papel estratégico indispensável. Por quê? Ele é o profissional que nos traz embasamento científico para que a gente possa continuar o nosso trabalho, garantindo que os processos de transporte, armazenagem e manuseio dessas substâncias ocorram dentro dos mais altos padrões da biossegurança, saúde e proteção ao meio ambiente. Sim, como estamos falando da biossegurança, eu citei aqui o papel também do biomédico. Principais funções nos portos: vigilância sanitária e epidemiológica. O biomédico participa das atividades de inspeção sanitária de embarcações, cargas e tripulações, com foco em prevenir a entrada e disseminação de doenças transmissíveis. Opa, olha ele aí mais uma vez. Atividades principais: avaliar condições higiênico-sanitárias de navios e terminais, realizar coletas e análises microbiológicas de água, alimentos e superfícies, monitorar doenças como febre amarela, dengue, cólera, influenza e Covid-19, participar de investigações epidemiológicas em casos suspeitos a bordo. Então, nós trabalhamos em função desse setor específico, o setor da vigilância sanitária, seja o técnico de segurança do trabalho, seja o técnico de enfermagem, seja o enfermeiro, entra aqui como apoiadores a esse setor para que tudo funcione da melhor maneira possível. Controle da água e efluentes. Efluentes são líquidos provenientes de atividades humanas contendo substâncias poluentes que podem alterar a qualidade da água, do solo e do ar, quando descartados inadequadamente. O biomédico realiza coleta e análise de água potável, de lastro e efluentes sanitários, verificação da potabilidade da água usada para consumo humano, identificação de micro-organismos patogênicos ou contaminantes, apoio técnico à gestão ambiental para prevenção de poluição. Nota aqui, água de lastro é a água que os navios transportam em seus tanques para manter a estabilidade, o equilíbrio e a segurança da embarcação durante a navegação, especialmente quando o navio está vazio ou com carga parcial. Mais uma vez, tem aqui a nossa colaboração também no setor controle da água e efluente. Tem a participação das 3 categorias junto ao biomédico dentro dos portos e dos aeroportos. E também dentro das embarcações e das plataformas.
Principais funções nos portos: controle de produtos e cargas. No processo de importação e exportação, muitas cargas passam por inspeção sanitária, especialmente alimentos, medicamentos, cosméticos, entre outros. O biomédico atua em análise laboratoriais de produtos e insumos de interesse à saúde, identificação de irregularidades sanitárias, apoio técnico à liberação ou retenção de cargas sob vigilância da Anvisa, verificação de condições de transporte e armazenagem. Mais uma vez, nos encontramos também dentro do setor de controle e produtos e cargas. Pessoal, eu citei aqui a atuação do biomédico, porém, a atuação dos biomédicos necessitam da atuação do enfermeiro, do técnico de enfermagem e do técnico de segurança do trabalho. Eu fiz questão de trazer essa abordagem da biomedicina nesse contexto para que vocês entendam aonde realmente vocês se encaixam. Vamos lá. A participação na área ambiental. Atua como profissional estratégico na segurança ambiental, realizando. Aqui eu estou falando de todos nós, eu estou falando do biomédico, eu estou falando do técnico de enfermagem, do enfermeiro, do técnico de segurança do trabalho, do médico, do engenheiro de segurança. Vamos lá. Atua como profissional estratégico de segurança ambiental, realizando monitoramento microbiológico, químico e do meio ambiente. Repetindo aqui, monitoramento microbiológico e químico do meio ambiente, controle e destinação adequada de resíduos, prevenção de contaminações ambientais e ocupacionais, garantia de conformidade com normas legais de biossegurança e meio ambiente, capacitação de equipes para práticas seguras e sustentáveis. Então, nós temos também um papel ambiental muito importante. A segurança ambiental e a sustentabilidade das operações também faz parte do nosso dia a dia dentro das áreas que nós estamos abordando aqui. Principais contribuições na logística de cargas. Aqui, quem não sabe o que é logística, é o seguinte, uma breve explicação. Logística é a organização para que tudo aconteça dentro de uma empresa. Para que tudo aconteça dentro de uma empresa, seja a empresa qual for, existe logística. Existe logística na área administrativa, tudo tem um começo, um meio e um fim, tudo tem um processo. Existe logística na entrega de cargas, a carga sai da empresa e ela precisa chegar até o destino final dela, tá? Então, com base nisso, tudo isso é logística. Vamos lá. Identifica, classifica e monitora cargas que possam conter agentes patológicos, toxinas ou produtos químicos perigosos. Define protocolos de manuseio seguro para operadores e transportadores. Controle de biossegurança e higiene. Supervisiona a limpeza de contêineres, veículos e armazéns. Colabora com o plano de contingência, situação de emergência. Opa, então peraí. Tudo fica parecendo. Para quem é muito novo nesse setor, pode parecer que foge um pouco do que vocês estão acostumados a verem em áreas hospitalares e áreas clínicas. É por isso a importância desse e-book, desse material que eu estou disponibilizando para vocês, para que vocês entendam que a participação de vocês vai muito mais além do que vocês conhecem nas áreas hospitalares e nas áreas clínicas. Nós somos fundamentais para que essas operações, para que essa logística de carga, seja a carga do caminhão, seja a carga do navio, seja a carga
avião, do navio, do trem, seja as cargas de navios de passageiros, de turismo, a gente está envolvido em todas essas operações, seja carga humana ou não, seja carga animal, seja eletrônico, seja alimentos, nós fazemos parte de todo esse universo, isso tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, a enfermagem e os técnicos de enfermagem e os técnicos de segurança caminham de mãos dadas para que isso tudo aconteça com a maior segurança possível. Possível. A segurança da carga, a segurança dos passageiros e a segurança da empresa. Tudo envolvido numa coisa só. Próximo. As operações são realizadas com embasamento legal e normativo. As normas regulamentadoras funcionam como manuais. Sim, para quem já sabe o que são normas regulamentadoras e para quem não sabe, são manuais que nos orientam a trabalhar com segurança, aplicar atividades com segurança no nosso dia a dia. E essas normas, elas podem ser trabalhistas, previdenciárias, ambientais e por aí vai. Normas, leis portuárias, as leis da Marinha. Então, tudo isso a gente trabalha junto ao mesmo tempo para que tudo aconteça da melhor maneira possível, com segurança e com embasamento legal normativo, tudo dentro, resumindo, tudo dentro da lei, tudo tem que ser dentro da lei. Regulamentos e normas, eu não vou ler tudo isso aqui agora, fica aí para vocês, está disponível, é só um exemplo para vocês saberem que eles existem e existe muito mais do que esses aí são só alguns exemplos, tá? Tipos de capacitação profissional, olha só que bacana, tipos de capacitação profissional que um enfermeiro e um técnico de enfermagem. Isso aqui são alguns, só que são os principais. Vamos lá. Biossegurança e controle sanitário portuário. Ou seja, você já é um técnico de enfermagem ou você é um enfermeiro e você ter essa capacitação a mais te coloca dentro desse universo. 2, microbiologia e análises ambientais. 3, gestão de resíduos e sustentabilidade ambiental. 4, saúde ocupacional e segurança do trabalho. 5, produtos perigosos e substâncias biológicas. 6, vigilância epidemiológica e sanitária internacional. 7, biotecnologia e biossegurança avançada. 8, logística portuária e gestão de operações. 9, emergências químicas e biológicas. 10, inglês técnico e normas internacionais. Então, isso aí são algumas das capacitações profissionais que eu recomendo. Ah, se puder ter mais de uma, duas, três, quatro. Mas lembrando que a gente não consegue ser o melhor em tudo. Mas essas aí são o carro-chefe. O carro-chefe para que vocês tenham um diferencial competitivo nessas áreas.